Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo para mais uma semana e para mais um mês. Estamos iniciando o penúltimo mês do ano de 2021. Estamos iniciando o mês de novembro, hoje, 1º de novembro de 2021, essa segunda-feira. Quero te saudar com a paz maravilhosa que há em Cristo Jesus. Bem-vindo para mais esse momento Regando Vidas e que você inicie esse mês, inicie essa semana com muita bênção, muita graça, que você possa alcançar êxito nos teus empreendimentos, nas tuas iniciativas e tendo a consciência, né, de que de tudo que nós fizemos, um dia também daremos conta a Deus. Então, meu desejo é que o Senhor te inspire, te use e te ilumine de maneira especial. Nós encerramos uma série, né, de mensagens sobre o filho pródigo. E hoje estamos iniciando mais um momento especial que vamos falar sobre o capítulo 13 de Mateus. Vamos ler o versículo 3 do capítulo 13, que diz: E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo. Nós já falamos que um dos métodos que Jesus se valeu para comunicar Deus aos homens é o método parabólico ou de parábola. E nesse capítulo 13 de Mateus, ele fala sobre 7 parábolas. Poderia citar para você os títulos, pelo menos, dessas parábolas. Desculpe. A primeira parábola é a parábola do semeador. Ele vai falar sobre a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Ele vai falar sobre a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Muitas parábolas Jesus fala. E nós, ao examinarmos estas 7 parábolas deste capítulo, nos desculpe, estamos saindo de um gripe, então essa tosse ainda é judia de nós, nos perdoe. Nós, ao examinarmos essas 7 parábolas do capítulo, nós vamos achar nelas a própria visão do reino do rei, que é Jesus, sobre o seu reino. Como a sua história nunca era que ele mesmo iniciara. Ele, nessas parábolas, nesses quadros e essas histórias, elas vão revelar a sua visão do reino. Não em seu sentido eterno e permanente, mas na sua história, na era que ele iniciara com a sua vida vindo ao mundo. Ele começa a mostrar às pessoas. Dessas 7 parábolas, essa foi escolhida, essa primeira, do semeador, foi escolhida propositalmente pelo mestre por um propósito bem específico que ele escolheu esta parábola. Logo nós vamos observar a importância desta parábola aqui. A parábola que ele propõe, inclusive, a interpretar. Ele interpreta esta parábola e justifica por que ele usa esta parábola. Das 7 dessas parábolas, ele diz que não é pouco notável, diz esse escritor, pois 7 parábolas, o 7 é o número sagrado. O número 7 é o número perfeito, o número sagrado, o número completo, o número de Deus. 7, ele é o número da perfeição.
Nelas é possível nós ver em parte o reino como um todo nessas 7 parábolas. As 4 primeiras parábolas dessas 7 do capítulo 13 foram dirigidas às multidões mistas. 4 é o número da completude, enquanto que as outras 3 parábolas deste capítulo se voltavam aos 12, em particular, aos 12 discípulos. E essas divisões 4 e 3, sendo elas mesmas notáveis na aritmética da Escritura, essas 7 parábolas. Outra coisa notável na Escritura dessas parábolas, meus irmãos, é que enquanto a primeira das 7, a do semeador, que nós vamos nos deter em alguns dias, ela constitui a introdução ao conjunto dessas parábolas. As outras 6, elas formam pares. A primeira das 7, ela constitui a introdução desse conjunto. As outras 6, nós podemos separá-las em pares. São 3 pares. A segunda e a 7ª, a terceira e a 4ª, a 5ª e a 6ª parábola desse capítulo. Uma como correspondente à outra, cada par de parábolas expressando as mesmas verdades gerais do ensinamento de Jesus, mas com certa diversidade de aspectos. Tudo isso dificilmente seria casual. Tudo isso seria casual. Porque Deus ele não faz nada sem propósito. Não faz nada sem propósito. Logo, eu não estou falando aqui sem propósito para você nesta manhã, nesse início de mês, nesse início de semana. E você não está me ouvindo aí sem propósito. Deus faz tudo com propósito. Muitas pessoas falam em coincidência. Eu não atribuo nada à coincidência. Para mim tudo é Jesuscidência. São os propósitos de Deus. E eu penso que essas 7 parábolas do Senhor aqui de Mateus 13 são paralelas com as 7 beatitudes, as 7 bem-aventuranças do Sermão da Montanha. É um comparativo, uma comparação. E nessa linha, nós vamos lembrar que no capítulo, que como a primeira das 7 virtudes é a base para as demais, assim a primeira parábola dessas 7 parábolas do capítulo 13 também é a base para todas as demais parábolas. Mateus 5:13 vai falar sobre bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o primeiro bem-aventurança dos 7 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Primeiro nós precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Nós não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Esta virtude, ela é a raiz. As outras virtudes da bem-aventurança são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que ela não tem mérito diante de Deus, até que seja pobre de espírito. Por isso que o Sermão da Montanha inicia com a bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito. Essa pessoa jamais se sentirá ou sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça de Deus. Do mesmo modo, sem a compreensão desta parábola, você não compreenderá as demais parábolas que na caminhada dos próximos dias nós vamos estar meditando. Então esta manhã nós vamos iniciar o mês de novembro, tendo como base a importância das parábolas do capítulo 13 de Mateus.
E o tema desta parábola, que nós vamos começar a detalhá-la a partir da manhã, é que o semeador saiu a semear. E eu te convido para você iniciar o mês de novembro semeando. Semeando coisas boas. Semeando semente que vai produzir frutos. Frutos especiais, frutos vigorosos, frutos lindos. Que Deus te abençoe. Quero convidar para estarmos tendo uma palavra de oração, já pedindo a bênção de Deus sobre esse mês de novembro. Oramos, bom Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, por estarmos na tua presença, te adorando, te agradecendo por mais um dia que estamos iniciando, mais uma semana e mais um mês. Estamos iniciando também, Senhor, mais essa série de reflexões sobre essa parábola do semeador. E eu quero pedir, nos ajuda, Senhor, a iniciar o mês semeando coisas boas, semeando no casamento, semeando na vida conjugal, vida familiar, semeando na vida dos filhos, semeando no trabalho, semeando, Senhor, no coração, semeando na mente, semeando no nosso irmão, sementes produtivas, sementes boas. Deus, nos dá da tua graça, da tua sabedoria, nos fortalece, nos anima e nos encoraja. Nos dá a tua bênção. Eu abençoo todos que estão me ouvindo. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ver aí os nossos irmãos que estão nos assistindo. Gerson e a Sandra Mate, Luiz Carlos Marcos, Esther Aguiar, Raquel e Moacir, Azesormina, Rodrigo Vezarro, Gustavo da Silva Leal, que bom, Isaac Denise Santos, Wanda Azeredo, olha aí, muitas pessoas nos assistindo. Quero pedir para você compartilhar nas tuas redes sociais, copie o link e envie para os teus contatos do WhatsApp. Também eu te peço para que você possa se inscrever lá no meu canal, Carlos Azeredo, se inscreva lá no meu canal, para que assim possamos ter condições de transmitir também as nossas lives através do YouTube. Um grande abraço para você, uma boa semana, um bom mês e vamos nos encontrar todas as manhãs aqui para semearmos, né? E também colhermos aquilo que semeamos. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia na paz do Senhor.